Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com muita saúde, estudando muito, engajados no estudo, focados realmente no estudo. Independente da disciplina, que vocês estejam aí muito focados, interessados, com um só objetivo de estudar e obter uma excelente nota depois das avaliações. Nossa aula de hoje, mais uma aula remota, gravada, que faz parte da base curricular do sétimo ano. Sétimo ano, nesse conjunto de atividades revisionais, estamos estudando os primeiros passos da colonização portuguesa em nosso país. Como isso se deu, de que forma isso aconteceu. Pois bem, amém? Tranquilo? E vamos verificar, já verificamos inclusive, desculpe, que houveram explorações com o objetivo de verificar o nosso território e depois protegê-lo. A expedição inicialmente, a expedição exploradora, depois a guarda-costas ali com Cristóvão Jacques, a missão exploradora de Martim Afonso de Souza. Vamos fazer alguns exercícios em cima dessas expedições e logo em seguida vamos adentrar ao conteúdo da exploração do pau-brasil, que é um ciclo econômico que é o ciclo inicial que os portugueses introduziram, colocaram em prática aqui no Brasil, e logicamente que esse método, como é que eu poderia dizer, esse objetivo econômico de extrair, de obter lucro, foi inicialmente com a extração do pau-brasil, a exploração do pau-brasil, aquela plantinha que dali sai uma cor avermelhada que serviria para atingir os tecidos daquela época, daquele período. Então nós vamos adentrar a esse conteúdo, falar um pouco sobre as capitanias hereditárias, o papel que o donatário teria que exercer através da carta foral, os direitos e deveres que constavam naquele documento, e vamos evidenciar também uma mudança da estrutura portuguesa aqui no Brasil, visto que as capitanias não vão ter o resultado esperado, pois somente duas capitanias prosperaram, Pernambuco e São Vicente. As demais capitanias não prosperaram. Quando chegar nesse item, nessa situação histórica, nesse fato histórico, eu vou mergulhar um pouquinho, dizer os detalhes que fizeram com que as capitanias não dessem certo nas demais capitanias, nas demais províncias, nas demais regiões do Brasil, pois somente duas, volto a dizer, somente duas prosperaram. Pois bem, convido vocês para abrir lá o nosso livro na página de número 180. 180, que diz o seguinte, terceira questão. As expedições exploratórias do litoral brasileiro constituíam um marco. Esse marco aí significa um ponto importante, uma situação muito importante, para estabelecer um conhecimento sobre a Nova América. A partir de suas inferências sobre o tema, faça uma análise das explorações a seguir e relate a sua importância. Relate a sua importância. Vamos lá. Letra A.
A expedição de Gonçalo Coelho. Vamos falar sobre essa expedição de Gonçalo Coelho. Foi responsável pelas expedições financiadas pela coroa portuguesa. A resposta: expedição de Gonçalo Coelho. Foi responsável pelas expedições financiadas pela coroa portuguesa para explorar a costa brasileira e seu interior em 1503, em busca de especiarias e metais preciosos. Ponto. Em busca de especiarias e metais preciosos. Ponto. Também tinha a função de fundar feitorias. Que ajudavam a armazenar as toras de madeira de pau-brasil. Ponto. Américo Vespúcio fez parte dessa expedição, tendo relatado em seus escritos tudo o que via, desde a natureza ao cotidiano indígena, Essa é a letra A. A letra B, da terceira questão, página 180, diz assim: expedição de Gaspar de Lemos, um outro navegador. Vamos ver qual era o objetivo da expedição de Gaspar de Lemos. Atenção aí, muito bem, isso, exatamente isso, acertou, viu? Gaspar de Lemos, letra B, foi a primeira expedição da costa brasileira, realizada em 1501. Ponto. Tinha a finalidade de achar metais preciosos e, eventualmente, de vez em quando, especiarias. A expedição foi da região de São Paulo até o Rio Grande do Norte. Ponto. Acabou sendo considerada uma expedição mal sucedida, uma vez que não foi achado nenhum bem valioso, como ouro e prata, tá bom? Vamos para a página 181, que lá tem mais uma pergunta sobre a expedição de Martim Afonso de Souza. Qual seria a resposta então, pessoal? Vamos lá. Esse navegador e explorador recebeu a incumbência da coroa portuguesa de colonizar o Brasil, inicialmente pela fundação da Vila de São Vicente,
inicialmente pela fundação da Vila de São Vicente, vírgula, no atual estado de São Paulo. No atual estado de São Paulo. Ponto. Tinha a obrigação também de introduzir o cultivo da cana-de-açúcar. Tinha a obrigação também de introduzir o cultivo da cana-de-açúcar. Ponto. Vamos prosseguindo aí. A exploração do pau-brasil. A exploração do pau-brasil. Agora é um subtema e vamos entender como se deu a exploração dos portugueses com essa plantinha. Como era isso, não é? Vamos lá. Diz assim, a exploração do pau-brasil. Como vimos, em vez do ouro e da prata, Portugal encontrou o pau-brasil, que acabou sendo bastante valioso e gerando riquezas. A situação era bem confortável para os portugueses, era muito boa para os portugueses. Tinham grandes embarcações, técnicas de navegação bastante desenvolvidas e a matéria-prima era extraída no litoral. Perceba, não é? Que grande parte aqui nesse período colonial da fundação das cidades acontece na região litorânea. Até porque os portugueses tinham receio de adentrar no interior do território brasileiro por conta dos chamados índios hostis, índios canibais. Sim, de fato, existia naquela época. Então, nesses primeiros momentos aí de exploração, pois a colonização propriamente dita vai acontecer a partir de 1530. O Brasil foi descoberto, o Brasil foi achado, essa polêmica depois a gente vai mergulhar nela. No entanto, você deve focar em entender o seguinte, não é para decorar datas, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que isso serve para você se situar, para entender que Portugal não foi direto ao pote, com muita sede ao pote, não. Demorou ainda por 30 anos. Essa questão de 30 anos, se demorou ou não, passa também por uma outra discussão. Mas, no entanto, devemos enfatizar o seguinte, eu devo enfatizar o seguinte para com vocês. 1500 foi o nosso descobrimento, o achamento, não é? Ou foi sem querer, foi proposital, 1500. E por volta de 1530, 1532, vai começar a colonização efetiva. Mas, nesse momento aqui, o ideal para os portugueses é ter uma noção do que eles acabavam de ter sob seu domínio. Por isso que houveram essas expedições exploradoras, para reconhecer, aproveitando que os portugueses tinham ali uma navegação muito desenvolvida para a época, não é? Muito desenvolvida para aquela época, para aquele período. Havia muitas facilidades também por conta das relações estabelecidas com os nativos, que se davam através do escambo, comércio baseado em trocas de produtos, já que os próprios indígenas extraíam pau-brasil e carregavam as embarcações em troca de tecidos, roupas, pentes, espelhos, entre outros. Virando a página, temos assim, o processo de colonização no Brasil. Vamos avançar um pouquinho aí, O processo de colonização nessa aula revisional, voltando aí, o processo de colonização no Brasil, do Brasil. O capitalismo do século XV até meados do século XVIII guardava traços feudais.
e partia da ideia de que o fator gerador de riquezas era o comércio e não o trabalho humano, ficando conhecido como capitalismo, ficando conhecido como capitalismo comercial. Ponto. A burguesia, a burguesia comercial, ela acumulou capital, juntou dinheiro, capital significa aqui dinheiro, juntou dinheiro, expandindo-se, crescendo para fora da Europa, ampliou mercados consumidores e fornecedores, cresceu quantitativamente, e acumulou forças para tomar o poder político das mãos da nobreza. Então, essa burguesia vai arquitetar um plano, vai pôr em prática um plano para aumentar o seu poder político, concorrendo ali com a nobreza. Ponto. O colonialismo se encontra inserido nesse contexto, com o fim de acelerar a acumulação inicial de capital. As colônias existiram em função tão somente disso. Essa política que orientou os principais países europeus da época ficou conhecida como mercantilismo. A economia colonial complementava a do país dominador, ou metrópole, que proibia sua colônia de negociar diretamente com outros países, gerando um comércio exclusivo colônia-metrópole, conhecido por muito bem sistema colonial. Aí essa questão colonial, não é? Era muito lucrativo para a metrópole ir lá buscar os recursos, as matérias-primas, as especiarias que sua colônia fornecia. Portugal tinha outras colônias, viu? Não só o Brasil, mas sem dúvida o Brasil havia sido ali a sua colônia mais próspera. Vamos lá. Prosseguindo, vamos para a página 183. E nela nós vamos encontrar um sistema político administrativo que foi implantado em nosso país pelos portugueses. Você não deve esquecer disso, que são as chamadas capitanias hereditárias, que diz assim: com a colonização brasileira em curso, ocorrendo, principalmente por meio das feitorias e das vilas recém-fundadas, como a de São Vicente, a necessidade passou a ser a criação de um modelo político e econômico para melhorar a administração da colônia. Nesse sentido, a coroa portuguesa criou as capitanias hereditárias em 1534. O sistema consistia na doação de lotes de terras aos colonizadores, usando como base o Tratado de Tordesilhas. Existiram 15 capitanias, com destaque para Pernambuco e São Vicente, devido à grande produção de açúcar. E aqui nós temos no nosso livro uma imagem, um mapa, melhor dizendo, descrevendo como estava dividido nosso país, como chamado Tratado de Tordesilhas. Logo embaixo desse mapa diz assim: as capitanias hereditárias eram administradas pelos capitães donatários, que recebiam o título de posse e uso das terras através de um documento chamado Carta de Doação. Em outras, a terra pertencia a Portugal,
que as cedia aos donatários para que pudessem desenvolver atividades agrícolas em troca de pagamento de impostos à coroa portuguesa. A maioria dos donatários eram comerciantes que compunham uma pequena nobreza dependente de Portugal. As capitanias não poderiam ser vendidas nem trocadas, pois as mesmas pertenciam aos portugueses. Pois bem, na página 184, temos então a chamada carta de doação, bem detalhada, bem explicada para vocês, e, sobretudo, os direitos e deveres dos donatários. Vamos lá, página 184 aí. Diz assim: muito bem, isso mesmo, viu? Isso, lembrou bem. Olha aí, administrar as capitanias, doar sesmarias, que eram lotes de terras. Aliás, além disso, doar lotes de terras que não tivessem ali atividade agrícola, não tivesse agricultura ali. Fundar vilas, organizar a justiça e o exército local, gerenciar todo o funcionamento dos engenhos de açúcar, desde a plantação até a moenda, escravizar até 24 indígenas e vendê-los na Europa, cobrar impostos e dízimos sobre toda a produção, principalmente de açúcar e metais preciosos. Não é? Pronto. Vamos entender agora o porquê as capitanias não deram o resultado esperado pela coroa portuguesa. Vamos lá. Muito bem. As capitanias hereditárias não resistiram a problemas internos e externos, o que levou ao fim esse modelo político-econômico. Alguns fatores foram fundamentais para que isso acontecesse. Por exemplo, os constantes conflitos entre indígenas e portugueses, o fraco sistema de transporte e comunicação e a falta de recursos para o fortalecimento do modelo. Eu vou além. Um outro fator é que alguns donatários não vieram para o Brasil. Eram donatários, eram administradores de alguns lotes de terras, no entanto, muito bem, estavam em Portugal. Como isso poderia dar certo? Seria muito difícil isso dar certo. Essa administração através das capitanias darem certo. Prosseguindo aí. Além disso, a autonomia dada aos donatários começou a gerar problemas para a coroa portuguesa, cuja autoridade passou a ser contestada. Houve também o descumprimento da carta de doação, pois os donatários começaram a vender as terras que eram de Portugal. Apenas 2 capitanias existiram e prosperaram. Quais foram? Muito bem, São Vicente e Pernambuco. Tá bom? Vou concluindo aqui essa aula de revisão, acreditando que vocês tenham absorvido conhecimento. Qualquer coisa, mande mensagem para mim pelo aplicativo. Tchau, pessoal do 7º ano. Um forte abraço e até lá. Tchau, pessoal.